Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mariana e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que vocês me pediram bastante, que é sobre o meu primeiro período da faculdade. E eu tenho pensado também em fazer uma série falando de cada período que eu fiz na faculdade para vocês terem uma noção um pouco melhor de como são as matérias desses períodos, os professores e também as maneiras que eles cobram o conteúdo. Então, para vocês terem uma ideia mais a fundo de cada período. Bom, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a parte acadêmica do primeiro período, então as matérias e também algumas coisas que eu aprendi ao longo desse primeiro período para eu me dar melhor nos próximos. E a segunda parte vai ser a parte social, sobre amizade, sobre como se adaptar à faculdade versus à escola, fazer amigos, esse tipo de coisa. E eu sei que vocês estavam esperando há muito tempo sobre aquele desconto do Responde Aí que eu tinha falado, e eu falei com eles, eles me deram o cupom de desconto, e o cupom é só colocar Maribrio lá na parte que tem o cupomzinho, ou então você pode acessar o link direto para ter o desconto já aqui na descrição. Eu espero que vocês consigam estudar e eu espero que esse site realmente ajude vocês. Então vamos começar esse vídeo. Bom, o primeiro período, a primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre a minha grade horária. Para aqueles que não sabem, eu estudo Engenharia Mecânica e a minha faculdade é o UFRJ, no Rio de Janeiro. Então, para o primeiro período, você não escolhe as matérias que você vai cursar. Eles te dão uma grade horária, ou pelo menos eles te davam, tipo essa aqui que você recebe no dia da inscrição em disciplinas, se eu não me engano. E acho que tem 2 ou 3 planos de estudos diferentes, e eu não tenho certeza qual é o critério para escolher um plano de estudo ou outro, dependendo do aluno, mas esse aqui foi o meu plano de estudo para o primeiro período, que foi em 2016.1, então já faz bastante tempo, mas só para vocês terem uma ideia geral de quais eram as matérias que eu cursava. Então as 7 matérias que eu tive no primeiro período foram Computação 1, Cálculo Diferencial Integral 1, Química, Introdução à Engenharia Mecânica, Física Experimental, Física 1 e Engenharia do Meio Ambiente. Eu tô lendo as coisas aqui, porque eu não me lembro direito o que era. Na segunda-feira, eu vou mostrar um pouco mais perto para vocês depois, mas enfim. Na segunda-feira eu tinha aula de 10 até as 5 da tarde. A primeira aula, cada aula leva 2 horas, tá bom, gente? A primeira aula era de Computação 1, depois do almoço tinha mais uma aula de Computação 1 e a última aula era de Cálculo 1. Na terça-feira, as minhas aulas começavam 1 da tarde e terminavam às 5. Eu tinha aula de Química e Introdução à Engenharia Mecânica. Na quarta-feira eu tinha uma aula de 8 às 10, que era Física Experimental. Aí eu tinha uma aula de 1 às 3, que era de Física 1. E a última aula era de Cálculo 1. Na quinta-feira eu tinha aula de Química de 1 às 3 e Engenharia do Meio Ambiente de 3 às 5. E, finalmente, sexta-feira eu tinha aula nos mesmos horários, de 1 às 3 de Física 1 e de 3 às 5 de Cálculo 1. Então essa era a grade horária do primeiro período. Dá pra ver que era uma grade mista, como a Engenharia Mecânica é um curso integral na UFRJ, você tem aula basicamente o dia inteiro. Só quarta-feira, na verdade, que eu tinha aula o dia inteiro, eu tinha uma janela de 2 horas de 10 a meio-dia, sem aula, e fora isso, os outros dias eu tinha mais aula à tarde. Só que é meio difícil você equilibrar trabalho com esse tipo de curso, só falando mesmo. E agora eu vou entrar mais a fundo sobre cada matéria. Computação 1 a gente aprende a fazer código, principalmente no programa chamado Python. E nesse primeiro curso de computação, a gente aprende o básico. Então a gente aprende as funções que tem no Python e a gente aprende a programar coisas simples, como por exemplo, fazer cálculos de soma, subtração. E a partir acho que do segundo ou terceiro mês, a gente começa a aprender coisas um pouco mais complexas. A cálculo 1 é o básico que a gente aprende sobre integrais e também derivadas. É um cálculo muito importante para todo o resto do curso, porque você vai usar integrais e derivadas durante todo o curso. A aula de química, para falar a verdade, foi basicamente inútil. É a única coisa de química sem ser química experimental, que é o outro curso da engenharia mecânica sobre química, e nenhum dos dois é muito importante nessa parte. Para falar a verdade, engenharia mecânica não leva muito de química, então essas aulas, particularmente, eu não gostava e eu não achei tão interessante. Agora, Introdução à Engenharia Mecânica é um curso que é apresentando o que é engenharia mecânica. Então são algumas palestras, às vezes algumas pessoas vêm apresentar coisas, por exemplo, projetos ou então iniciações científicas e projetos que estão dentro da faculdade que vocês podem participar. E a nota dessa aula geralmente é só presença. Só que no meu período específico eles resolveram
deixar as coisas um pouco diferentes e fizeram 3 projetinhos. Então a nota foi baseada nesses 3 projetinhos que a gente fez. O primeiro projeto foi de um aviãozinho de papel. A gente tinha que procurar o avião que conseguisse voar por mais tempo possível e o mais longe possível. O segundo foi um projeto de um carrinho que conseguisse andar o mais longe possível a partir de uma rampa. Então a gente colocava ele no topo de uma rampa, ele descia e o time que ganhasse ia ganhar mais pontos. E o terceiro projeto foi de um catavento. Então, o meu grupo fez um catavento com cano de PVC. A gente cortou o cano, a gente esquentou o cano para deformar ele e fez um catavento a partir disso. Mas enfim, geralmente essa aula é só nota de presença mesmo. A outra aula que eu queria falar para vocês é sobre física experimental. Física experimental é complementar a física que você está dando naquele período. Então, por exemplo, física 1 é mais sobre mecânica, então vocês vão ver coisas tipo a velocidade, aceleração, vetor, forças, esse tipo de coisa que vocês já viram uma parte no ensino médio. Então, se vocês eram bons no ensino médio em física, vocês provavelmente vão gostar da física do primeiro período também. E física experimental é a parte experimental dessa física. Então, basicamente, a gente vai fazer carrinhos baterem, a gente vai ver o efeito de amostragem. Então, por exemplo, se você medir uma mesa 20 vezes, as medidas vão ser diferentes a cada vez e você vai ter que calcular o erro. Você vai ver a importância do erro também. Física experimental é uma aula que cobra presença muito sério e também cobra atraso, então você não pode chegar atrasado, você tem que chegar na hora. E você geralmente tem que fazer alguns relatórios. Então a nota vem baseada nesses relatórios, mas também tem uma prova, então é relatório e prova. Bom, já comentei sobre física, cálculo, agora quero comentar sobre engenharia do meio ambiente. Então, essa é uma matéria importante porque todas as engenharias têm um efeito no meio ambiente, querendo ou não, e é importante a gente saber esses efeitos e também algumas consequências sérias que podem ser causadas pelas escolhas que a gente faz nos nossos projetos. Mas, como essa aula é dada no primeiro período, ela não é uma aula muito a fundo e muitas vezes o que acontece é que o professor dá uma parte da matéria muito rápido, é uma parte muito superficial e a outra parte da matéria que é mais detalhada, ela é muito pesada e não tem muito a ver com o que a gente vê na engenharia no geral. Então, às vezes essa matéria é meio jogada de lado pelos alunos. E no caso da UFRJ, isso é muito verdade, principalmente para engenharia mecânica, porque o professor costuma fazer a mesma prova, todos os períodos. Então, para vocês que estão entrando na UFRJ agora e vão fazer engenharia do meio ambiente, uma boa dica é vocês darem uma olhada nas provas dos anos anteriores, porque é muito capaz de perguntas se repetirem. Bom, e foi isso para uma visão geral das aulas do primeiro período. Agora, deixa eu ver o que eu anotei aqui que vocês me pediram para falar. Vocês pediram para falar sobre as dificuldades do primeiro período e também das provas. Tem 2 provas, a P1 e a P2. Geralmente a matéria é dividida em 2, então a primeira parte da matéria vai para a P1 e a segunda parte da matéria vai para a P2. E se vocês quiserem passar direto sem ter que fazer nenhum outro trabalho ou prova, vocês têm que ter uma média entre essas 2 provas de 7 ou mais. Bom, se a sua média for menor do que 3, você infelizmente reprova direto, você não tem nem direito a fazer uma terceira prova para ver se você passa ou não, mas se você ficar com média entre 3 e 7, você tem direito a fazer uma prova final que engloba todo o conteúdo da matéria. Então, essas provas costumam ser um pouco mais difíceis porque você tem que lembrar absolutamente todo o conteúdo de 6 meses de matéria. E a nota dessa última prova, mais a sua média das 2 primeiras provas, tem que ser maior do que 5 para você conseguir passar na matéria. Caso você falte alguma prova, geralmente os professores permitem que você faça uma segunda chamada, que é uma outra prova para substituir uma das que você faltou. E para algumas matérias você precisa ter justificativa médica ou alguma justificativa escrita para você ter faltado, e para outras matérias não precisa disso. Aí você tem que ver no site de cada matéria para ter certeza quais são os requisitos dessa segunda chamada. Sobre dificuldades. Bom, eu quero dizer que os primeiros períodos da faculdade de engenharia são bem complicados, principalmente para pessoas que não tiveram uma base matemática nem física muito forte. Eu era uma pessoa considerada nerd na escola e eu acabei reprovando uma matéria no primeiro período, mas vocês vão perceber que na faculdade de engenharia mecânica reprovar não é nada demais, porque muitas pessoas reprovam e é muito fácil reprovar,
Mas isso não quer dizer que você não deva se importar com as reprovações. É chato reprovar, mas você tem que seguir adiante, você tem que estudar de novo tudo mesmo e você tem que passar. Não adianta você também ficar reprovando 3, 4 vezes e ficar, ah, não, tudo bem, todo mundo reprova. Não é assim também. Todo mundo reprova, mas a gente tem que melhorar a cada período. Então, se vocês reprovaram uma vez, tentem estudar muito mais da segunda vez para vocês não reprovarem de novo. Sobre as reprovações, uma pessoa me perguntou como é que eu lidei com isso e como isso afeta a grade. Várias matérias têm pré-requisito. Por exemplo, em física. Tem física 1, 2, 3 e 4 em engenharia mecânica da UFRJ. Se você reprovar física 1, você não consegue puxar física 2. E se você reprovar física 2, você não consegue puxar física 3. Então, se você reprovar as matérias, você vai acabar atrasando a sua formatura. Então, por isso que é bom também ter cuidado com essas reprovações. No entanto, como eu disse antes, reprovar não é o fim do mundo. Você pode sim se atrasar na formatura, mas ao mesmo tempo você também pode tentar puxar matérias de outros períodos para adiantar, caso você queira realmente se formar em 5 anos, que é uma coisa, para falar a verdade, bem difícil. Para vocês terem uma ideia, geralmente engenharia mecânica é um curso de 5 anos, ou pelo menos é isso que é dito para as pessoas no geral. No entanto, na UFRJ, o curso de engenharia mecânica, em média, os alunos se formam em 6 anos e meio. Isso por quê? Porque eles se envolvem com iniciação científica, eles se envolvem com projetos dentro da faculdade, eles fazem intercâmbio e também porque eles reprovam, porque muitos professores da engenharia mecânica gostam de reprovar. Então fiquem ligados por isso. Então fiquem ligados com isso, porque realmente é uma coisa que acontece demais em todas as engenharias, mas principalmente na mecânica. Agora sobre dicas de estudo, alguém tinha me pedido para falar um pouco como era a minha rotina de estudo, como é que eu fazia para estudar. Como vocês sabem, eu gosto muito de anotar tudo nos meus cadernos. Eu tenho uma organização específica que eu uso para as matérias e eu gosto sempre de estudar pelo meu caderno e também por uma segunda coisa, seja essa coisa um livro ou um site como o Responde Aí. Se eu tivesse muito próximo da prova e eu ainda não tivesse estudado muito, eu preferia pegar o Responde Aí, que é um site mais rápido e é mais fácil de você entender a matéria, mas não fica tão fixo quanto se você lê no livro. Se eu tivesse mais tempo antes da prova, eu preferia dar uma olhada nos livros e também fazer exercícios. O segredo para cálculo e física é fazer muito exercício mesmo. Você precisa fixar o conteúdo na sua mente e você precisa entender como aplicar as fórmulas nos problemas, porque não adianta só ter as fórmulas e não saber como aplicar elas. Uma coisa muito importante também, que eu tive muita dificuldade em Física 1, que foi a matéria que eu reprovei no primeiro período, é você saber por que existem fórmulas diferentes para a mesma coisa. Então vocês vão ver que tem várias fórmulas que envolvem velocidade, aceleração e também tempo. Tem algumas fórmulas que só envolvem velocidade, aceleração, não tem tempo. Tem algumas que tem posição. Então você tem que saber exatamente para que cada uma serve. O que eu gosto de fazer é fazer um resumo da matéria quando chegar perto da prova. E aí, no dia anterior, eu faço um formulário. E nesse formulário, eu coloco todas as fórmulas que tem do conteúdo e aí eu indico para que cada fórmula serve e quais são as aplicações mais comuns nas provas. Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante. Pelo Responde Aí, vocês podem fazer provas antigas, que é uma das coisas que são mais importantes na UFRJ, é vocês fazerem provas antigas. Provas antigas são coisas que te salvam demais. Vocês aprendem muito conteúdo pelas provas e vocês também aprendem como os professores cobram esse conteúdo nas questões. Então é uma coisa realmente que vocês precisam fazer, provas antigas. Uma coisa que me perguntaram também foi se eu abri mão da minha vida social para estudar na UFRJ, para fazer faculdade e esse tipo de coisa. E para falar a verdade, muito pelo contrário. Nos meus 2 primeiros períodos da faculdade, eu nunca tive uma vida social tão ativa, nunca conheci tantas pessoas diferentes, fui em tantas festas. Eu me dediquei bastante aos estudos, só que ao mesmo tempo tem tanta coisa nova, você conhece tantas pessoas novas que você acaba socializando muito mais do que antes. Mas no terceiro período da faculdade eu entrei em uma equipe de competição, que era um projeto da faculdade que eu tinha que dedicar muito tempo e tinha muitas coisas para fazer, e a partir daí sim eu meio que abri mão da minha vida social para participar desse projeto e também para estudar. E não só abrir mão da minha vida social, mas também abrir mão das minhas notas na faculdade, porque
Eu abaixei um ponto na minha média nesse período que eu fiquei na equipe de competição. E se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre como foi essa experiência, algumas dicas que eu posso dar para vocês terem um equilíbrio maior entre notas e projetos, esse tipo de coisa, e coisas que eu aprendi e que eu repetiria ou não repetiria dentro desse cenário de equipe de competição. Mas enfim, isso é para outro dia. A última coisa que me perguntaram foi sobre iniciação científica. Eu não fiz iniciação científica exatamente porque eu passei 2 anos nesse projeto que eu tava, que era um projeto de carro elétrico. Mas se vocês quiserem fazer iniciação científica, eu sugiro que vocês procurem professores que vocês gostem e vocês falem com esses professores para vocês verem se tem alguma iniciação científica disponível para vocês fazerem. Agora vamos entrar na parte social da faculdade. E para isso eu quero falar um pouco sobre como eu era antes de entrar na faculdade. Eu nunca fui exatamente uma pessoa popular na escola. Eu era um pouco estranha nos primeiros anos do ensino médio, eu era meio distante. E eu acabei mudando de colégio 5 vezes. Então eu estive em 6 colégios diferentes durante toda a minha vida escolar. Isso significa que eu não tinha tido muitas amizades fixas durante esse período e eu não era muito uma pessoa de sair, ir pra festa, esse tipo de coisa. Eu era mais uma pessoa tímida do que uma pessoa que gostava de sair, esse tipo de coisa. No entanto, quando você entra na faculdade, tem muita coisa diferente, de verdade. Você conhece tanta gente e é quase impossível você não conhecer alguém que você gosta de verdade, assim, como amigo ou então como outra coisa. No caso da engenharia mecânica em específico e nas engenharias no geral, a quantidade de meninas versus a quantidade de meninos é muito diferente. Tem muito mais garotos do que garotas. Isso significa que se você não se sente muito à vontade em torno de muitos caras, é uma coisa que talvez você tenha problemas. Eu, como sempre fui mais de sair com garotos, de jogar bola com eles, jogar videogame. Eu nunca fui uma garota muito feminina quando eu era mais nova, então eu andava muito com os garotos e eles eram basicamente todos os amigos que eu tinha. Eu não tinha muitas amigas, então para mim o cenário da engenharia mecânica não era um problema, porque tinha mais garotos do que garotas, e eu me sentia bem de falar com os garotos porque eu achava que a amizade deles era bem mais fácil de se fazer do que com as meninas. Dito isso, tem algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado, sim. Tem algumas pessoas que vocês vão conhecer na faculdade que não vão ter as mesmas visões que vocês, vão ter pessoas que são preconceituosas, vão ter pessoas que são muito liberais para vocês, mas vocês têm que entender que nem todo mundo é igual e vocês vão encontrar pessoas que vocês vão ter problemas eventualmente. Então fique longe das pessoas que você acha que você vai ter problemas e procure um grupo de amigos que você se dá bem. E você pode estudar com esses amigos, sair, esse tipo de coisa. A faculdade é muito mais do que só estudar. Você também vai conhecer muitos contatos que você vai poder usar durante toda a sua vida. Você talvez encontre amigos para toda a vida também. Então, é uma coisa que eu acho importante vocês também participarem dessa vida social da faculdade. No entanto, vocês devem tomar cuidado para não exagerarem nessa vida social. Tem muita gente que começa a beber demais nas festas, que passa mal. Tem alguns amigos que entram em coma. Então, vocês realmente têm que tomar cuidado com essa questão. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é segurança. Quando vocês forem para essas festas, tenham certeza que o celular de vocês está guardado, que vocês têm dinheiro, vocês têm como voltar para sua casa sem estarem sozinhos no percurso. Então são coisas básicas, mas que são realmente importantes. Então, gente, foi mais ou menos isso que eu queria falar para esse primeiro período. Se teve alguma coisa que eu não respondi ou que vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais, deixem aqui nos comentários. E se vocês quiserem que eu responda algumas perguntas, eu tô querendo fazer um vídeo sobre perguntas e respostas. E para isso eu quero que vocês me sigam lá no Instagram, em Mariana_Pereira1308. E por lá eu vou fazer algumas perguntas e eu quero saber o que vocês querem que eu responda. Então por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui embaixo. E também não se esqueçam de pegar o seu código de cupom do Responde Aí, que vai estar aqui na descrição. Até mais, gente!